Olá, amigos da TV Nova Luz. A TV Nova Luz, criada para iluminar o seu dia, conta com a sua participação. Acesse o site www.tvnovaluz.com ou vá diretamente ao YouTube para acompanhar a palestra da sua preferência. Agradecemos muito a participação de vocês, com as perguntas que nos fazem, enviadas, porque são motivadoras e nos ajudam a melhorar. Seguimos felizes com os estudos das revistas espíritas e o nosso desejo é ter uma visão bem ampla dos estudos pioneiros de Allan Kardec. Um camponês filósofo. Esse artigo é da revista de 1865, do mês de dezembro. Decididamente, o Espiritismo invade os campos. Os espíritos querem provar a sua existência, tomando seus instrumentos em toda parte, mesmo fora do círculo dos adeptos, o que destrói qualquer suposição de conivência. Acabamos de ver a doutrina implantada num vilarejo do Obe, entre simples cultivadores, por uma manifestação totalmente espontânea. Vamos ver no slide 2. Eis um fato ainda mais notável, sobre outro ponto de vista. O senhor Delane, nosso colega, escreve-nos o que segue. Durante poucas horas que passei no vilarejo onde educo meu filho, um vinhateiro me deu 2 brochuras que havia publicado sobre esse título: Ideias Filosóficas Naturais, autor Paischevelli. São brochuras em que a primeira tem por objeto Deus, os anjos, a alma do homem, a alma animal ou instintiva, e a segunda brochura, as forças físicas, os elementos, a organização e o movimento. O autor anuncia que completará o seu trabalho com 5 outras brochuras, que farão ao todo um volume. Interessante, conforme esse título pomposo e os graves assuntos que abarca, poderíamos pensar tratar-se de um homem que se debruçou sobre os livros durante toda a sua vida. Nos enganamos. Esse filósofo metafísico é um humilde artesão, um verdadeiro filósofo de tamancos, pois vai pelos vilarejos vender legumes e outros produtos agrícolas. Eis algumas passagens de seu prefácio. Empreendi esta obra porque pensei que seria de alguma utilidade para o público. O egoísmo é um vício intolerável. Lembramos Einstein: quanto maior o conhecimento, menor o ego. Quanto maior o ego, menor o conhecimento. Dizia Chevelli: o homem se deve aos seus semelhantes. Não é sua condição viver isolado, e a sociedade tem direito de reclamar de cada indivíduo a comunicação de seus conhecimentos. O egoísmo é um vício intolerável, segundo Chevelli. A obra é inteiramente minha. Não fui ajudado nem secundado por ninguém. Nada copiei de alguém. É o fruto das meditações de toda a minha vida. Numerosas dificuldades se opuseram à execução do meu projeto. Não as dissimulei. Para mim, a miséria era a pior de todas as coisas. Ela me impedia de agir, não me deixando tempo, e sempre a suportei sem me lamentar. Tinha aprendido o segredo de viver feliz sem fortuna, e esse segredo é sempre o meu melhor recurso.
que bonitinho, meus irmãos. Ele continua dizendo: escrevi as minhas ideias à medida que me vinham naturalmente, espontaneamente, conforme me chegavam pelas reflexões e pela meditação. Em filosofia, não se demonstram todas as existências por cálculos matemáticos. Não se medem os espíritos com um metro e não podem ser vistos ao microscópio. Não se deve esperar encontrar em meu livro um estilo requintado, extremamente brilhante. Então ele fala do espírito com sabedoria. Não fiz curso, apenas fui à escola de meu vilarejo. Quando a gente aprendia as preces em latim e recitava bem o catecismo, já se era sábio bastante. Então, bastava saber rezar para ser sábio. Naqueles tempos, era-se extremamente instruído quando se sabia fazer as 4 operações. Vinham procurar-nos para medir os campos. Tenho, pois, o direito de pedir desculpas aos meus leitores pela trivialidade de minha linguagem. Não aprendi as regras da retórica e creio que o título de minha obra convém ideias naturais, concluiu no prefácio. Sobre Deus, ele escreve: Deus é o único que pode dizer eu sou. Aquele que é um e é tudo. Tudo existe nele, nele por ele, e nada pode existir sem ele e fora dele. Ele é uno e, todavia, produziu o múltiplo e o divisível, um e outro ao infinito. Se eu pudesse bem definir Deus, eu seria Deus, mas não pode haver 2 deuses. Deus é um todo infinito e indivisível, eterno, imutável, não tem limites no pequeno nem no grande. 1 minuto e 100.000 anos ou 100.000 séculos são a mesma coisa para Deus. A eternidade não admite partilha. Para Deus não há passado e nem futuro. É um eterno presente. Faz lembrar os nossos estudos. A eternidade não se mede, como não se mede o infinito do espaço. São 2 abismos, onde não podemos chegar senão pela abstração. E aí nos perderíamos se os quiséssemos penetrar. São florestas virgens sem atalhos. Vamos ver no slide assim. A liberdade do ser. Era preciso que criasse inteligências livres, porquanto qual seria a existência dos seres que pensam se não lhes fosse permitido pensar livremente? Onde estaria a glória de Deus se suas criaturas não fossem livres para compreendê-los? Para a glória de Deus, então, teria sido uma necessidade absoluta que as inteligências tivessem sido criadas absolutamente livres, com direito de julgar seu autor, de se conduzirem no bem ou no mal, se conduzirem como quisessem. Era preciso que o mal fosse permitido para que o bem existisse. É impossível que um seja conhecido sem que se veja o outro. Filosofia pura de um camponês. Ao mesmo tempo que Deus dá o livre-arbítrio às inteligências, também lhes dá esse foro íntimo, esse sentimento intelectual da sua liberdade de pensar, esse ato do espírito livre, que chamamos consciência, tribunal individual, que adverte cada existência livre do valor da sua ação. Ninguém faz o mal sem o saber. Só a vontade faz o pecado. Olha que bonitinho esse camponês dizer. Só a vontade faz o pecado. Também temos razões para presumir que os espíritos ou anjos têm
alguma parte no governo universal, pois foi recebido como dogma de fé que os homens são guardados pelos anjos e que cada um de nós tem o seu anjo da guarda. Conclusões, slide 6, conclusões de um camponês. As inteligências, os espíritos desprendidos da matéria, bem podem ter, algumas vezes, influência sobre o espírito do homem. Quantas pessoas tiveram revelações que se realizaram, como Joana d'Arc e tantas outras de que falam os livros de histórias que li e que se podem encontrar. Figura de Joana d'Arc. Não fazia a menor ideia de que minha irmã estivesse doente. Eu a tinha visto mais saudável que nunca, não havendo, pois, qualquer motivo para me preocupar com ela. Acontece que eu a vi em sonho em minha casa, em Joinville. Meu Joseph, disse a minha irmã, venho dizer-te que morri. Você sabe que sempre o amei muito e eu mesmo quis trazer-lhe a notícia da minha volta para o outro mundo. No dia seguinte, o carteiro trouxe uma carta anunciando a morte da minha irmã. Ao receber a carta tarjada de negro, disse a minha mulher, você se lembra do sonho que eu lhe contei ontem? Quem sabe não esteja aqui a realidade. Eu não me enganara. Algumas vezes tive visões, às quais só dei atenção quando se realizaram. Mesmo que muito tempo depois, nesses momentos eu não dormia, estava bem desperto e trabalhando. Não sou o único que tenho tido revelações mentais. Outros provarão que tenho razão e que talvez já foi provado. A alma animal não pode ser senão individual e, por conseguinte, indecomponível. Portanto, a alma animal também não morre. No que concerne à inteligência humana, é impossível que ela passe ao corpo de um animal. Aí não poderia agir, pois a constituição física do animal não pode servir de habitação à inteligência humana, embora hajam assegurado que demônios se uniram e possuíram animais. Continua o nosso Chevelle, não posso acreditar que em semelhantes organizações lhes possam fazer algo de razoável. Já não lhes seria possível falar. Não poderiam aniquilar o instinto que agiria sempre por bem ou por mal. É uma das leis estabelecidas pelo nosso Criador. Estas seriam indignas dele se pudesse derrogá-las. Nesses últimos tempos tem-se falado muito do Espiritismo. Algumas pessoas me dizem que este capítulo tem muitas relações com ele. Mas se assim é, será por puro acaso, pois é uma obra que jamais li e da qual jamais ouvi falar uma só frase. Muito interessante esse estudo de Allan Kardec, colocando as considerações desse Chevelle. Os dias da criação, disse Deus, faça-se a luz, e a luz apareceu. Eis agora as reflexões do autor sobre a criação. Todos os geólogos, todos os naturalistas estão de acordo que os dias de Deus não eram e não são como os nossos, que são regulados pelo Sol. Com efeito, os dias de Deus na criação não podiam ser regulados pelo Sol, porque, segundo os textos das Escrituras Sagradas, o Sol ainda nem tinha sido criado ou não aparecia. Daí a palavra que nas Santas Escrituras, na linguagem que estas foram escritas, tanto significa dia quanto significa tempo. Olha as considerações do camponês. Assim, o erro bem pode ser dos tradutores, que deveriam ter dito em 6 tempos, em vez de dizer em 6 dias. E depois, por que quereríamos nós fazer os dias de Deus
tão curto quanto os nossos, ele que é o eterno, consideração inteligente, né? Não fui eu, não que eu queira dizer que Deus não pudesse ter criado o mundo em 6 dias, cada um de 24 horas, e que cada um desses anos valessem centenas de milhares de nossos anos. Se eu quisesse entendê-lo assim, estaria em contradição comigo mesmo, porque em meu primeiro volume eu disse que em 1 minuto, 100 mil anos ou 100 mil séculos eram as mesmas coisas para Deus. Quando se examinam as camadas da Terra e como foram formadas, chamamos essas diferenças revoluções de épocas. As provas físicas lá estão, pois esses depósitos não ocorreram em 24 horas. Só há 7 dias na semana para nós. Deus não tem senão um dia ao todo, e esse dia não tem começo e nem fim. Para o nosso bem, Ele quer que repousemos um dia por semana, mas Ele jamais repousa, nunca dorme, e sua ação é incessante. E quando as neves, os gelos e as geadas nos fazem ficar ao pé do fogo, há outros povos que colhem flores e frutas. E depois só há um mundo, só há um sol. Todas as estrelas que vemos são sóis que iluminam os mundos como o nosso, e talvez mais perfeitos até do que o nosso. Quanta sabedoria num camponês do século XIX. 6 épocas. Deus é o autor de todos esses mundos e de muitos outros que não vemos. Assim, os 6 dias da criação são 6 épocas que duraram mais ou menos tempo e que foram chamados dias para se colocarem ao alcance da nossa maneira de ver. A obra de Chevelle é uma pequena enciclopédia, porque aí ele trata um pouco de tudo, mesmo das coisas usuais. Anuncia para mais tarde um manual do herborista médico, ou tratamento das doenças pelo emprego das plantas e das plantas medicinais indígenas. Olha que interessante, meus irmãos, de onde lhe vêm todas essas ideias? A sabedoria. Sem dúvida, ele leu, isto é evidente, mas sua posição não lhe permite ler muito. E, aliás, precisava de uma aptidão especial para aproveitar essas leituras e tratar de assuntos tão abstratos. Podemos ver poetas naturais saindo da classe operária, mas é muito raro ver saírem metafísicos sem estudos prévios e ainda menos da classe dos cultivadores. Era um homem que mexia com a terra. O pai Chevelle apresenta no seu gênero um fenômeno análogo ao desses pastores calculistas, que confundiram a ciência. Não está aí um sério assunto de estudo? São fatos. Kardec aborda fatos. E os filósofos espiritualistas? Faltava-lhes a chave única que lhes podia dar a solução. A essa questão, o ceticismo responde: bizarrice da natureza, resultado de uma organização cerebral. Vamos ver no slide 9. Renasce para a vida inteligente. O Espiritismo diz: inteligências largamente desenvolvidas em existências anteriores e que, nada tendo perdido do que havia adquirido, se refletem na existência atual, servindo tal conhecimento de base para novas aquisições.
Mas por que essas inteligências, que deveriam ter brilhado numa esfera social elevada, estão hoje relegadas às classes mais inferiores? Outro problema não menos insolúvel, sem a chave fornecida pelo Espiritismo. Claro que, dizem os Espíritos, provas ou expiações voluntárias escolhidas por essas mesmas inteligências que, em vista de seu adiantamento moral, quiseram nascer no meio ínfimo, fosse por humildade, fosse para adquirir conhecimentos práticos que lhes serão aproveitados em uma outra existência. Tendo sido referidos na Sociedade Espírita de Paris, esses fatos ensejaram a comunicação de um espírito que assinou Luís de França, através da médium Senhora Breu. Disse Luís de França: meus caros amigos, na leitura feita por vosso presidente de diversos fatos relatados por vosso irmão Delane, viram que um notável trabalho filosófico foi dado a lume por um simples camponês do Vosges. Não é aqui o lugar para constatar quantos prodígios se realizam neste momento, a fim de chocar os incrédulos e os sábios do mundo, para confundir esses homens que julgam ter o monopólio da ciência e nada querem admitir fora de suas concepções mesquinhas, limitadas pela matéria? Continuamos com Chevelle. Nesse tempo de preparação para a renovação humanitária que os Espíritos do Senhor devem realizar, pode-se reconhecer cada vez mais a verdade destas palavras do Cristo que os homens pouco compreenderam. Graças te dou, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haveres ocultado essas coisas aos sábios e aos poderosos, e por as teres revelados aos pequeninos. Revelado aos pequeninos. Quando digo sábios, diz Kardec, não falo desses homens modestos, que infatigáveis, pioneiros da ciência, fazem a humanidade avançar, mas falo daqueles que, enfatuados de seu saber, creem com muito gosto que não pode existir aquilo que eles não descobriram, patrocinaram e publicaram. Esses serão castigados em seu orgulho, e Deus já permite que sejam confundidos pela superioridade dos trabalhos intelectuais que saem da pena de homens que estão longe de usar o barrete de doutor. Sim, meus irmãos, compreendei, pois, que o orgulho é o maior inimigo do vosso adiantamento, e que a humildade e a caridade são as únicas virtudes que agradam a Deus e atraem para o homem esses divinos eflúvios que o ajudam a progredir e dele o fazem aproximar. Meu irmão, minha irmã, coisas maravilhosas ter a honra de compartilhar com vocês experiências ocorridas há 152 anos atrás, registradas por Kardec na Revista Espírita que fundou. Sentimos no fundo de nossa alma a certeza de que todos estamos interligados para a construção do amor no planeta Terra e em nossos corações. Obrigada, Kardec. Não devemos temer nada se estamos nesta senda do bem. Concluímos este ano de 1865, relembrando a fala do codificador. As boas ações são a melhor prece, por isso que os atos valem mais do que as palavras. O Espiritismo, pois, não vem destruir, mas ao contrário, vem
restabelecer todas as coisas, isto é, restituir a cada coisa o seu verdadeiro sentido. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.